Cara, muito se fala de educação financeira. Uhum. E para se falar de educação financeira é porque o pessoal tá sem dinheiro. Como tá o panorama aí de dinheiro, né, das pessoas? Estão endividadas no Brasil, não estão? Como que tá hoje isso daí, cara? Olha, já teve maior na pandemia, mas ainda é um patamar muito grande de endividamento das pessoas. E isso, na verdade, acaba afetando não só a pessoa física, Uhum. mas sim a sociedade como um todo. Porque se você não tem dinheiro, você não consome. Se você não consome, as indústria, o comércio não vende. Você não vende, você gera desemprego, e gerando desemprego, você gera mais endividamento. Então é uma bola de neve que vai se criando, né? Então, Aí você falou que a pandemia estava pior, na agora tá pandemia melhorando. tá melhorando, já Mas os últimos dados da economia são desemprego na faixa de 6, sete por não, mas cento. esse pessoal contesta isso, hein, que a metodologia mudou. Então, não é que a metodologia mudou, tá? A metodologia sempre esteve presente. É que tem alguns governos que confiam mais, outros governos confiam menos. Tá. O que dá para falar sobre isso é que ambas as agências elas são confiáveis, tá? Tá. Então, hoje, o que você tem, que é o chamado abaixo de 10% de desemprego, é chamado de pleno emprego. É como se você não tivesse emprego. Tá. Desemprego, como se você não tivesse desemprego. O que você tem que tomar cuidado é que, na hora de fazer a pesquisa, por exemplo, se vier perguntar para o Rodney, Rodney, você está procurando emprego? O tio Rodney pegar e falar, não estou procurando emprego. Se ele tiver, por exemplo, se ele não precisa estar empregado, Não, mas quem não precisa estar empregado, então, você pode ter uma só se eu for empresa. ri Você pode ter uma empresa. mas Aí você não está procurando mas aí o emprego. pessoal tá falando o seguinte, até o pessoal tá falando o seguinte: muita gente tá abrindo MEI e tal, porque é a única forma de ser contratada Uhum. hoje. E aí não tá conseguindo contrato, mas ela tá desempregada. Não, mas aí não é considerado desempregado, porque ele tem uma empresa. Então, aí, Mesmo que eu não esteja faturando? não, o que a pergunta diz é: está procurando emprego ou não está procurando emprego? Se a pessoa disser na pesquisa que não está procurando emprego, ela não é considerada desempregada, tá? E partiu de 2 anos desempregado, ele entra numa força que a gente chama de inativo. São inativos. Aí não Aí ele não conta como desemprego, ele já está mais de 2 anos você não desempregado. acha que esse modelo tá meio esse modelo é mundial? É modelo mundial, Ah, entendi. entendeu? Então, não é uma questão de governo, de política, é uma questão de metodologias de pesquisa. Tá. Então, é isso que tem que se tomar um certo cuidado. E aí tem governo que joga isso para um lado negativo, tem governo que joga isso para um lado positivo, e E aí a vai imprensa vai e vai aí a imprensa vai manipulando isso da maneira que ela quer. Então, vai ter entendi, canais que apoiam mais um político, vai ter canais que apoiam mais o outro, e vão ter canais que estão no meio termo. Que ó, eu entendi, acho que não vale nem a pena entrar nessa seara, qual canal é qual canal. Mas é isso que se trata. entendi. Pô, então cada governo pode manipular a mesma informação jogando na imprensa e a imprensa estando a favor ou contra esse governo, um lado positivo ou negativo da economia. Pô, eu não sabia nada disso aí, cara. Exatamente, exatamente. Mas assim, num contexto geral, o que que a gente pode falar? Que do jeito que era a o trabalho antigamente, que era só o CLT, isso está tendendo a ir para Não vai ter mais CLT, a verdade é diminuir o CLT, vai diminuir. vai diminuir. Hoje Pessoas empregadas vão diminuir. exatamente. Então, E vão ter um outro regime de contratação, que é o quê? O regime do PJ, o regime do MEI. Então, tem muitas empresas que contratam um MEI em vez de o contratar como governo está CLT. incentivando isso. Então, para o governo, isso não é tão bom. Não é Por bom. quê? Porque no Mas CLT. recebe imposto, Então, arrecada mas se imposto. arrecada mais imposto no CLT do que no PJ. Mas tem um lado bom que eu ia raciocinar e Hum. perguntar. Se eu tenho menos CLT, eu vou ter menos aposentadoria, o rombo é menor. Não, Não? isso não é uma verdade. Por quê? O CLT Pensa não, alto aí, pô. o CLT não tem relação apenas, a aposentadoria não tem relação apenas com o CLT. Ah, Por quê? Você pode ter uma empresa e você ser contratado pela sua própria empresa, que você tira ah, o quê? Prolabore. O certo. Prolabore é o quê? É o dono da empresa
trabalhando para a empresa e não é apenas sócio. Então, Tá. quando você trabalha para sua empresa, não é correto você tirar apenas dividendos, se você trabalha na empresa. Ah, O correto é você ser funcionário da sua própria empresa, ah, ok? E aí você arrecada no INSS, de acordo com o salário que você tira da tua empresa, tá. tá? Isso inclusive é uma dica que eu dou para os empresários. Por Aí, ó, quê? aí, ó. Porque se você apenas tirar dividendo Dividendos é o da lucro. é o lucro da tua empresa. Por Tá, exemplo, você só pode tirar dividendo se a sua empresa dá lucro. tá, E aí esse lucro você pode tirar ele integral da tua empresa. tá. Porém, se o governo identificar que você também trabalha na empresa, aí tem uma política, tem uma lei que não permite isso. Você tem que ter como funcionário e você tem que ganhar como funcionário da tua empresa. Mas você pode aumentar seu salário se quiser, né. Você pode aumentar até o limite, Aí, tá até certo, onde der o que a tá tua c empresa pagar.